Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Do orgulho se provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será admirado. O desejo alcançado alegra a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os loucos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A lavoura dos pobres dá abundância de mantimento, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba
com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor Jeová, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria dor, e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos
se faz conhecido. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor Jeová, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor Jeová, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. A sepultura e a perdição estão perante o Senhor Jeová, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor o pouco com o temor do Senhor Jeová do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não desça à sepultura. O Senhor Jeová derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor Jeová os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que aborrece presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. O Senhor Jeová está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão
da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. O temor do Senhor Jeová ensina a sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor Jeová a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor Jeová pesa o espírito. Confia ao Senhor Jeová as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor Jeová fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor Jeová todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor Jeová, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor Jeová, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor Jeová lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor Jeová. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem piedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece perfeito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o estimula. O homem de Belial cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos.
O homem violento persuade o seu companheiro e o guia por caminhos não bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando elas estão no caminho da justiça. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor o paciente do que o valente, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor Jeová procede toda a determinação. Capítulo 17. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor Jeová é quem prova os corações. O que pratica o mal atenta para o lábio iníquo. O que pratica o mal atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da desgraça não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a coroa dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala eloquente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o suborno aos olhos dos que o recebem. Onde quer que vá, achará quem o pague. Aquele que encobre a transgressão promove a amizade, mas o que a espalha separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor encontrar-se com a ursa que teve os filhos roubados do que com o louco na sua insensatez. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas de um dique é o início da contenda. Como o soltar das águas de um dique, que é o dique do Tororó, é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor Jeová. De quem servirá o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu companheiro. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo, para sua tristeza o fez, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio,
mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio recebe suborno secretamente para perverter o caminho da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, porém os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem ferir os que fazem o que é certo. Não é bom castigar o inocente, nem ferir os que fazem o que é certo. O que possui o conhecimento, guarda as suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha a boca é tido por entendido. Capítulo 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca chama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. O que é inteligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor Jeová. Para ela correrá o justo, para a torre, e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como a muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir, comete a estutícia, que é para a vergonha sua. O ânimo do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? O ânimo do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Como presentes, o homem, com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que defende sua própria causa, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o derruba. A sorte faz cessar as disputas e decide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os portais de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor Jeová. O pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que
um irmão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus amigos e com a vida de todos os teus familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Paz seja convosco. Glória a Deus.